Boa tarde, meus amados e prezados irmãos, todos que estão nos acompanhando à distância por essa transmissão. É uma alegria enorme estar com vocês aqui nesta tarde de sábado, saber que vocês estão tirando um tempo para nós dialogarmos sobre a palavra de Deus. Eu sou o irmão Igor Julião, sou membro da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, e essa é a irmã Laís Cristina Gandra, também membro deste movimento. Nesta tarde nós vamos estar conversando a respeito de um tema polêmico no mundo religioso, um tema que tem sido divisor de águas, que é a respeito da imortalidade da alma. Então, com muita alegria, nós vamos compartilhar esses momentos de estudo, de conversa, de bate-papo da palavra de Deus. Você pode também interagir conosco, botando seus comentários, fazendo suas perguntas. Talvez nós não vamos ter condições de responder aqui ao vivo agora, mas posteriormente nós iremos estar aí buscando os irmãos para dar as devidas respostas. Então sejam muito bem-vindos, um feliz sábado para todos vocês, e nós iremos iniciar fazendo uma oração para que o Espírito Santo possa estar neste momento conduzindo todo este trabalho, amém? Que Deus seja louvado. Eu convido a irmã Laís para nos conduzir a esta oração. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe, e neste momento vamos nos colocar de joelhos para nós sentirmos melhor a presença de Deus. Amém. Senhor, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui nesta tarde para conversar a respeito da Tua Palavra. Glória a Deus. Então eu te peço, Pai Celeste, se faça presente aqui e que o Senhor possa iluminar as nossas mentes para que possamos falar apenas o que for inspirado por Ti. Sim. Não nos deixe falar, Senhor, de conhecimentos próprios ou daquilo que contradiz a Tua Palavra, mas que o Seu Espírito Santo possa ser o nosso guia. Isso é o que eu te peço. Também peço perdão dos nossos pecados. Perdoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Laís, fala um pouco, irmã, fala um pouco da tua história religiosa, fala um pouco da tua vida acadêmica. Eu sei que a irmã está estudando, está fazendo uma formação. Qual é a formação que a irmã está contraindo? E fala um pouco assim da tua vida religiosa, para a gente dar início a esse bate-papo, para os irmãos nos conhecerem. Posteriormente, eu estarei também fazendo a minha explanação. Muito bem, irmão Igor, o senhor já me conhece, eu sou a Laís. Para quem não me conhece, eu sou membro também da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, desde o nascimento. Oh, glória! No momento eu estou me formando em naturopatia. Naturopatia? Naturopatia, que é uma área que estuda o ser humano como um todo. Que bacana! Desde corpo, mente, e nós procuramos tratar o ser humano através da natureza, através das coisas que Deus deixou ali para nós, né, ao nosso dispor. As plantas, a terra, o sol, tudo que há na natureza nós podemos usar para o nosso benefício, para o benefício do nosso corpo e também para o benefício do nosso semelhante. Olha aí, que bacana, né? Então, isso significa que os elementos da criação, eles estão diretamente nos auxiliando e nós estamos diretamente ligados com ele. Seria mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Como nós vamos falar justamente sobre a imortalidade da alma, vale a pena nós lembrarmos que nós somos pó, né? Quando Deus disse: vamos criar o homem à imagem e semelhança. O que Deus usou para formar o ser humano foi a terra, né? Ele usou ali a lama, fez o bonequinho de barro. Então, nós somos terra, nós somos parte da terra, né? Quando nós, às vezes, nos sentimos sozinhos na terra, no universo, entre as pessoas, a gente pode se lembrar que nós somos parte da criação de Deus, que nós somos terra e nós temos no nosso corpo todos os elementos que há na terra. E isso, é por isso que nós devemos comer alimentos vindos da terra, nós devemos tomar a luz solar, porque nós somos pó. Nossa, que interessante, né? Então, veja que luz maravilhosa essa que a irmã Laís está trazendo a respeito da natureza humana, da antropologia humana. Irmã, eu vou deixar, já que nós vamos conversar nessa tarde a respeito da imortalidade da alma. Irmãos, assim, só para dar uma prévia, o que seria esse tema da imortalidade da alma? Nós temos pelo menos duas vertentes religiosas
que seria os aniquilacionistas e os imortalistas, ou seja, aqueles que creem na aniquilação total do corpo, do ser humano e de tudo o que há nesta terra, segundo o que está escrito em Apocalipse, que se fez nova todas as coisas, e tem também aquela vertente do mundo religioso que crê na imortalidade da alma, ou seja, que por ocasião do castigo eterno ao qual os ímpios vão ser submetidos, estes vão pela eternidade sofrer os impactos deste castigo. Ou seja, eles vão passar a eternidade queimando no lago de fogo e de enxofre. E a respeito dessas duas direções, desses dois extremos do mundo religioso, que nós iremos conversar nesta tarde e que nós convidamos a todos a estarem participando conosco. Eu quero deixar a irmã Laís dar a sua introdução, dar o seu parecer técnico, científico, religioso, porque ela tem bagagem para tudo isso, viu, irmãos? Não se engana, não. Não é para tanto também. Eu estou aprendendo, né? Cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. E pelo conhecimento com base científica, muitas pessoas acreditam que a religião ela não tem nenhuma ligação com a ciência. E pelo contrário, porque a religião é baseada em leis, as leis divinas, e a ciência também. E, inclusive, as leis da ciência são as leis da física e que foi criada por Deus. Nossa. Né? As leis da física foi criada por Deus. Deus criou a luz, Deus criou tudo que há no universo. E o interessante é que quando Deus formou o homem, ele fez aquele bonequinho de barro, como eu já havia dito, e ele adicionou um detalhe que nos faz ser diferentes. Não é apenas uma mera parte da natureza. Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, não sei se você já parou para pensar, ou se as pessoas que nos assistem agora já parou para pensar, por que nós respiramos? É uma coisa tão natural, né? A gente inspira, expira. É muito natural que a gente, às vezes, não para pensar. Olha, irmão, eu confesso que eu realmente nunca parei para pensar por que eu respiro, né? A gente faz isso tão automaticamente. É muito automático. E a gente respira simplesmente pelo fato de que nós precisamos ter vida. A respiração traz vida. Quando nós inspiramos o ar, ele passa pelas narinas, passa pela laringe, e chega até os nossos pulmões, os brônquios, bronquíolos, levando oxigênio. E o oxigênio, quando ele chega ali nos bronquíolos e vai perto das veias, ali acontece uma troca gasosa. Sai o gás carbônico e entra o oxigênio. O oxigênio ele se acopla nas moléculas de sangue, nas moléculas, principalmente as que contêm ferro. Por isso é tão importante o ferro na nossa vida, né? Porque se a gente não tiver o ferro, como que vai ter um bom aporte de oxigênio? E depois nós podemos fazer uma outra live a respeito de nutrição, a respeito dos alimentos, para que a gente possa falar para os nossos ouvintes a necessidade e aonde nós podemos encontrar esses recursos, o ferro, o zinco, a vitamina C e tantas outras. Depois nós podemos também tratar deste assunto. Tem muito assunto para falar. Se a gente for continuar falando aqui, vai durar um tempão. E daí nós precisamos que o oxigênio chegue até todas as células do corpo para levar nutriente. Então, nós só respiramos justamente por isso. Se não houvesse a respiração, nós não receberíamos nutriente, nós não teríamos vida. Sem nutrientes, sem vida. Esse seria o fôlego da vida em que Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro? Exatamente. E é o que a ciência explica, que quando nós paramos de respirar, ali acaba a vida. Pode ver que geralmente quando uma pessoa ela para de respirar, quando ela faz alguma cirurgia ou alguma coisa, o médico dá o laudo, né? Hora da morte, tal hora, que foi o momento que a pessoa parou de respirar, o coração parou de bater. E o coração ele só bate justamente para dar impulso a essas células, para levar o oxigênio para todas as outras células do corpo. Muito obrigado, irmã Laís. Tenho certeza que está agregando muito conhecimento. Eu
particularmente, já estou me sentindo iluminado de esses conhecimentos que está sendo trazido, essa nova luz, essa outra forma de ver aí a constituição humana. Então, irmãos, como eu havia falado anteriormente, nós vamos falar de duas vertentes religiosas. Quando nós falamos na questão imortalista, nós vamos encontrar neste meio religioso pelo menos dois grupos, que seriam o grupo dos tricotomistas e dos dicotomistas. Irmão, que nome é esse? E olha que nós nem falamos em línguas estranhas, né, irmão? Então, olha só, o dicotomismo, ele crê que a alma, ele tem uma separação. A alma ela é dividida. A alma é dividida em duas partes. E a crença dicotomista, ela vê como se alma e espírito fossem uma única coisa e o corpo fosse uma outra coisa, que é a parte material. Ou seja, eles creem no material e no imaterial. Eles têm algo em comum, o dicotomista e o tricotomista. O que há em comum na crença deles é que existe uma parte material. Isso aí eles pensam igual. Mas na questão imaterial, aí eles vão divergir. O dicotomista, como eu havia falado, ele crê que alma e espírito é uma coisa só. Alma e espírito faz parte daquilo que é imaterial, daquilo que é espiritual, e o corpo a parte material. Então eles creem que há uma divisão, que Deus fez o homem nessa divisão, nessa separação. O tricotomista, ele crê que o homem, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Corpo e alma e espírito. Às vezes pega lá o texto de Paulo aos Tessalonicenses e faz essa alusão. Mas quando ele fala corpo, parte material, alma, o que nós sentimos, o que são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. E espírito seria a parte do mundo espiritual, aquilo que está ligado apenas com o cosmos, com o mundo espiritual, com Deus, com os anjos e etc. Qual é a nossa visão dentro deste assunto? Nós temos uma visão holística, o holismo bíblico. O que é o holismo bíblico? O holismo bíblico é justamente a constituição humana como sendo uma só, assim como a irmã deu os conceitos científicos de quando Deus ele formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e ele passou a ser uma alma vivente. O homem é um todo, né? Ele é um todo, ele é um pacote completo. Completinho. Então não existe separação de corpo, alma e espírito biblicamente na nossa cultura judaica cristã. Porque é assim que ensina as escrituras, é assim que era a visão hebraica, israelita, judaica, era assim que o povo judeu via o ser humano. Então, aonde é que foi instituído essa separação, essa ideia, essa forma de pensar que o corpo pode se separar da alma, do espírito e essa coisa toda? Daí vem a questão imortalista. Daí a gente vai entrar nesse contexto. Bem, isso é muito uma questão, mais filosófica, socrática ou platônica, né, que são os grandes filósofos gregos da antiguidade, e eles criam, meus amados ouvintes, irmã Laís, eles tinham a crença grega a respeito desse assunto, era que o corpo seria a prisão da alma. A prisão da alma. Daí, isso veio muito à tona quando ali na cultura posterior do mundo religioso, essa cultura da divisão da alma, como a questão platônica socrática cria que o corpo seria a prisão da alma. Mas a visão holística atende o homem como sendo um só. Vamos conceituar isso aqui nos textos bíblicos. Vamos olhar Gênesis. Vamos olhar Gênesis no capítulo 2 e nós vamos contextualizar exatamente aquilo que a irmã Laís falou no verso 7. Gênesis 2, verso 7. A irmã Laís, pode ler? Então, em Gênesis 2, no verso 7, diz assim: E formou o Senhor Deus
o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eita, louvado seja Deus. Então, o homem foi feito alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente e não a ter. E não a ter uma alma. Então, se o homem ele é uma alma, então o homem ele é um ser só. Não há essa divisão. É engraçado, irmão Igor, que é muito simples da gente compreender isso. O boneco e mais o fôlego de vida se torna o ser humano, a alma vivente. É como se nós tivéssemos uma luz, uma lâmpada. A lâmpada sem a energia elétrica, ela tem luz, ela ilumina? Não tem. Não tem. Então a lâmpada ela precisa daquela eletricidade para ela então irradiar a luz. Aí sim ela ilumina o local. Aí, louvado seja Deus, que boa a ilustração que a irmã fez. Então, para a gente entender, irmão, por que a alma ela não é imortal, nós precisamos entender o princípio. Nós precisamos entender a formação humana, como já foi dito aqui pela irmã Laís. Irmã, dentro de todo esse contexto que nós estamos conversando, como é que a irmã vê essa questão da imortalidade da alma? Como é que a irmã consegue dividir com a gente aqui, segundo seus conhecimentos, essa questão da imortalidade da alma? O castigo, ele é eterno, irmão? O castigo é eterno? É engraçado pensar dessa forma, né? Porque quando a gente tem é muito contraditório, inclusive, porque o conhecimento bíblico é um só, não existe várias opiniões sobre o texto bíblico, né? Sim. Mas o que as pessoas não entendem exatamente sobre isso, porque se o ser humano ele se tornar alma vivente simplesmente quando ele passa a ter um fôlego da vida, então não tem lógica de ter uma alma pós-morte, não tem lógica de você ter vida sem um corpo. Exatamente. Porque se eles foram juntos, um não sobrevive sem o outro. Se um vive, morre também. Exatamente. Né? Se o homem ele é um só, então, se ele é formado do pó da terra, segundo a palavra de Deus, és pó e para o pó tornarás. Mas tornarás dividido, separado? Não tem como, não tem como. E um dos meus questionamentos que eu faço é o seguinte: se existe vida pós-morte, então Jesus não morreu. Porque Jesus foi para o sepulcro, então de lá o espírito dele voltou ao Pai, sendo que depois de 3 dias, quando Maria voltou e viu Jesus, ela foi tocar, mestre, e ele falou assim, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Mas calma, se quando a pessoa morre, o espírito volta e fica por aí, ou vai ao Pai, né, ao seio de Abraão, como muitas pessoas dizem, que então Jesus não morreu? E se Jesus não morreu, como que o sangue dele pode nos remir dos nossos pecados? Irmãos, não tem lógica. Que coisa impressionante. Então, mexer em um item da verdade bíblica, isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque você vai desestruturar todo outro contexto, todo outro conjunto de verdades. E quem começou com essa ideia, com essa ideologia de que certamente não morrerás, não foi Deus, porque Deus disse assim para Eva e Adão no início, né? Não comam desse fruto, porque certamente o dia que vocês comerem, certamente morrerás. E quando a serpente pegou o fruto, ela falou assim, Eva, você não vai morrer, né? Você vai se tornar imortal. Ali começou a imortalidade da alma. Aí Eva, quando comeu do fruto, ela começou a se sentir mais viva, né? Mas por fim morreu. Mas então, como que pode a gente acreditar que existe vida após morte, que os mortos hoje, os nossos entes tão queridos, eles morrem, vão para a glória, olham para nós, olham por nós de lá de cima, sendo que o próprio Jesus não aconteceu isso com ele, né? Esse Jesus é o nosso exemplo em tudo. E se não foi Deus que começou com essa ideologia, se não foi Deus que disse que nós não morreremos, porque o que Deus disse é que certamente morrereis. Né? A sentença dele foi de morte, e o pecado ele traz a morte. Como que nós vamos continuar vivendo, perpetuando o pecado? Irmão, olha, isso é tão sério que a nossa irmã acabou de nos dizer, que o início dessa doutrina imortalista, ela veio por meio do inimigo de Deus. Então nós podemos afirmar categoricamente e veementemente de que essa doutrina ela é satânica. Eu sei que é duro de ouvir.
Eu sei que muitas vezes nós podemos usar palavras que sejam impactantes, mas é uma realidade. Então, quando a irmã Laís, ela conceituou que no princípio, quando Deus afirmou a Eva e a Adão, não coma do fruto proibido, porque se comerdes certamente morrerás, isso é irrefutável. A palavra de Deus é lei, o que ele fala permanece para sempre. Aí quer dizer que ele agora desobedece a lei e ele é imortal? E como fica aquilo que Deus afirmou com toda a certeza? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, né? Nós E nem seres filho do homem para que se arrependa. Exatamente. Então o que ele falou realmente não tem como ser mudado, ser alterado. Então, contextualizando, irmã, isso que a irmã acabou de dizer, e nós vamos, irmãos, tudo o que nós estamos explanando nesta tarde, nós estamos explanando com um assim diz o Senhor. Nada que nós estamos comentando, conversando, dialogando, vem de nossa própria mente. Nós nos esforçamos para ser o máximo de bíblico. Nós nos esforçamos para tirar os nossos conceitos da Bíblia Sagrada. Irmão, vamos aqui fazer aqui um trocadilho de textos, né, para que a gente possa ir contextualizando aqui para os nossos irmãos que nos assistem. Claro. Irmãos, a alma que pecar certamente morrerá. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Sim. Então, vamos ver, irmã, Ezequiel. Vamos lá, vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. E eu vou acompanhar a irmã Laís aqui na leitura dos textos bíblicos. Eu vou abrir aqui em Ezequiel, capítulo 18 também. E os irmãos de casa que estiverem nos assistindo, abram as Sagradas Escrituras. Eu vou falar algo muito sério aqui para vocês, meus irmãos. Não acreditem em nada que o irmão Igor e a irmã Laís estão falando. Irmão Igor e irmã Laís não têm autoridade para falar nenhuma verdade. A verdade, ela é explanada pela palavra de Deus, por um assim diz o Senhor. Nós somos o quê? Nós somos profetas bíblicos, nós somos aqueles que vai proferir a palavra de Deus. Nós vamos nos apossar do pensamento alheio do Senhor e nós vamos agora levar este pensamento para os irmãos. Nós somos condutores da verdade do nosso Deus, por intermédio da sua palavra. Então a verdade, ela não é nossa, a verdade ela é de Deus. Amém. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Então veja, o que diz aí, irmã, em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Nossa, que texto esclarecedor, né? Aqui, é lógico que eu contextualizando rapidamente, Deus está conversando com o profeta Ezequiel, chamando a atenção do povo de Israel ali, porque eles tinham os ditados populares, que dizia que o pai pecava e quem era castigado era o filho, e tinha esse provérbio ali, tinha essa máxima popular ali em meio deles, e Deus repreendia isso. E ele dizia, tanto a alma do pai como a alma do filho, todas as almas são a alma que pecar, seja pai, seja filho, seja tio, seja sobrinha, seja irmão, seja vizinho, seja quem for, pecou, morreu. Pecou, morreu. Isso já acaba com a teoria de que alma e corpo são separados, né? Acaba. Porque aqui está falando que a alma, não falou que só o corpo vai morrer. Não. Porque o corpo a gente sabe, a matéria a gente sabe que vai acabar mesmo, né? Que se nós viemos do pó, lá em Provérbios diz que do pó viemos, para o pó voltaremos, né? Então, o corpo a gente sabe, mas aqui ele não se referiu ao corpo, ele se referiu à alma. Significa que é um só. Que é um só. E Ezequiel 18, 20... Ele explica a questão, né? O primeiro texto, como eu já parafraseei aqui. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, o julgamento de Deus, ele é justo. Ele é justo. Ele é a alma que pecar certamente morrerá. Quando o povo de Israel naquela ocasião dizia que o pai pecava e o filho perecia, ele dizia não, se o pai pecar e o filho for justo, eu vou julgar segundo as suas obras, como está escrito lá em Eclesiastes. Então, e o salário do pecado, irmã?
Mas essa questão do salário, eu acho isso interessante para que a gente possa trazer aqui um entendimento para os nossos irmãos. O que diz a palavra de Deus sobre o salário do pecado? O que é pecado? Bom, lembrando que lá em 2 Pedro, diz que o salário do pecado... lembrando que o pecado é transgressão da lei de Deus. Eu acabei confundindo os textos aqui. O pecado, ele é transgressão da lei de Deus. E quando Adão e Eva, eles transgrediram a ordem de Deus, eles transgrediram a lei de Deus, porque a palavra de Deus é uma lei, né? E Deus falou, não comam, e eles comeram, então eles transgrediram. Por isso eles cometeram pecado. Por isso eles cometeram. E o salário do pecado? O que é que diz lá em Romanos, capítulo 6, verso 23? Para que a gente possa entender. Se a alma que pecar certamente morrerá, ou seja, aquilo que você faz gera consequências para a sua vida. Se o trabalhador ele é digno do seu salário, como diz a palavra de Deus, então, se o salário do pecado... E o que é que diz aí Romanos capítulo 6, verso 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus, irmã. Se o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, então os ímpios estão tudo com a graça? Porque assim, a vida eterna é por meio da justiça de Cristo. O ímpio, ele está desinstituído dessa justiça. Então ele vai viver eternamente. Aí alguém pode dizer assim, não, mas ele vai viver atormentado. Mas ele vai ter a eternidade de tormento. Não será que isso é bíblico? Porque a palavra de Deus diz, segundo Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Irmã, você que é da área de saúde, você que está engrenando nessa parte científica, a irmã poderia dar alguns conceitos sobre morte. Eu na minha ignorância, né, leigo como sou, eu penso que morte é ausência de vida. Sim, assim como as trevas é a ausência da luz, né? Não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. Então, da mesma forma que a morte também é a ausência de vida, a gente não tem mais como respirar. Se eu não consigo respirar, eu estou morto. O morto tem o fôlego, irmã? Não tem, não respira. Se ele respirar, pelo amor de Deus, tirem ele da cova. Tirem ele da cova porque ele ainda está vivo. Ainda está vivo. Irmã, mas se o salário do pecado é a morte, então... como explicar que os ímpios estarão vivos? Eu não consigo entender. Não tem lógica. Não tem lógica essa questão. Até porque a Bíblia é muito clara que quando nós morremos, nós não temos conhecimento de nada. Existem muitos textos que falam sobre isso, né? Que quando a pessoa perde a vida, ela não tem conhecimento do que está acontecendo, ela não tem noção de espaço, de tempo, ela não tem noção de nada. Sentimento, emoção. Não tem nada, não tem nada. É como se ela estivesse dormindo. A Bíblia diz isso, né? Que a morte é como um sono. Inclusive, tem vários textos, eu separei um aqui, eu posso dar uma lidinha. Em Isaías, no verso 38, no versículo 18... que diz assim que os mortos, eles não louvam a Deus. Que interessante. Mesmo os santos que morrem no Senhor, né? Nós temos a esperança da vida eterna. O que acontece é que nós temos a esperança da ressurreição. Morreu, passa-se um tempo, a pessoa descansando no sono eterno. Sim. E quando Jesus vier em glória, ele vai ressuscitar esses mortos. Mas, enquanto isso, mesmo os que estão no nosso meio hoje e eles morrem, eles não louvam a Deus. Não está falando só do ímpio, está falando dos santos também. Então quer dizer que o bonzinho não vai para o céu? Também não. É sério, irmã, isso aí. Nem o ruim, quanto mais o bom. Ninguém vai para o céu nesse momento. Olha só. Lá em Isaías 38, 18 diz assim: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Então, os que descem a cova, eles não louvam a Deus porque eles não têm conhecimento de nada. E eu separei mais ainda um outro texto, Isaías 26, no verso 14. 26, 14, diz assim: morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Eles não lembram de nada. E é engraçado que a gente às vezes ouve algumas pessoas dizendo assim: fulano morreu, agora ele vai lá no céu olhar por nós aqui na terra, né? É verdade. Como que ele vai olhar se ele não lembra de nós? Nossa vida. É estranho, né? E qual é a situação então da pessoa que morre? Aqui se poderia comparar a morte nessa ocasião, irmão, perdeu o fôlego da vida.
como é que a Bíblia compara a morte? Como um sono. Como um sono. Sabe quando você está muito cansado, né? E você dorme e no outro dia você fala assim, nossa, eu nem sonhei. A noite passou assim num piscar de olhos, né? E é assim, é um sono. Irmã, olha, mas vê só, nós temos alguns textos bíblicos que são complicados. Complicados assim, por quê? Porque nós fomos contaminados com essa cultura grega, né? Essa cultura dicotomista, tricotomista, essa cultura da imortalidade da alma, que na verdade isso veio mais à tona. Isso veio mais à tona nas traduções, a Vulgata Latina, o termo inferno, ela não tem nas línguas originais, no hebraico e no grego. O hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e, irmãos, uma revelação impactante nas línguas originais hebraicas e gregas, o nome inferno não existe. O que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar Sheol, nós vamos encontrar o Hades, o grego, nós vamos encontrar vários outros termos, mas todos foram traduzidos como inferno, mas todos têm significados diferentes. Eles têm o significado de habitação dos mortos, lugar dos mortos, sepultura. Então, o inferno, tão conhecido por nós, ele é o lugar onde vai jazir aquele corpo morto. Exatamente. Significa que nós podemos dizer que Jesus ele desceu até o inferno. Porque ele desceu à sepultura? Ele desceu à sepultura, ele foi para o Hades, né? Ele conheceu a morte. É exatamente por isso que ele quebrou os grilhões da morte, porque ele foi até lá e ressuscitou. E ressuscitou para a honra e glória de Deus e para a nossa salvação eterna. Amém. Irmão, mas quando nós vamos lá, e agora nós vamos começar a complicar um pouquinho essa live, viu, irmãos? E aqueles que puderem fazer os seus comentários, vão fazendo aí os seus comentários. Nós temos que buscar assim, apressar um pouco, porque o tempo ruge, né? E nós precisamos ver aí para não estourar o tempo. Inverno significa morte, sepultura, lugar dos mortos, é isso aí. Então nós temos aqui nos nossos bastidores os nossos auxiliadores também. O irmão Tony Lima está dando aqui a sua participação conosco. Ô irmãos, vamos lá, vamos complicar um pouquinho aqui esse negócio, tá muito fácil, irmão. Tá fácil demais. Tá muito fácil. Irmãos, vão colocando aí nos seus comentários, eu vou citar um texto aqui da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai colocar vocês numa sinuca de bico. Talvez até eu e você, irmã Laís. Se a gente não estiver preparado aqui para o negócio, nós vamos nos complicar. Vamos abrir aí no livro de Marcos. Porque assim, irmãos, por que nós temos que apresentar os textos controvertidos? Porque nós temos que entender como os nossos opositores pensam. Exatamente. Nós não podemos falar apenas da nossa crença. Vamos falar também da crença daqueles que pensam diferente de nós. E um detalhe muito importante, meus amados e prezados irmãos que nos assistem nessa tarde. Nós temos que aprender a discordar com respeito e com classe. Nós não podemos demonizar aqueles que pensam diferente de nós. Porque quem pensa diferente, eles também acham que estão pensando a verdade. Eles também pensam que estão certos. Exatamente. É ou não é verdade? Então veja só, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 10, versos 14 ao 16, ele diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a mim. E quando elas ouvirem a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Então ele diz assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que convém a mim conduzi-las. Então Deus tem almas sinceras espalhadas em todas as igrejas. Todas as igrejas. Isso não significa que todas as igrejas, elas têm toda a luz da verdade. Mas todas as igrejas têm princípios de verdade, têm bases de verdades, mas não toda a verdade, porque senão era tudo uma igreja só. Então, por isso nós vamos aqui, irmãos, apesar de que nós temos o maior respeito pelos nossos irmãos que são imortalistas, mas nós queremos apresentar um contraponto na palavra de Deus para que nós possamos ver se aquilo que nós cremos tem base bíblica ou não. Então, o que é que diz aí em Marcos capítulo 9, verso 43 e 44, irmã Laís?
E vamos complicar o negócio. Eu vou já chamar o irmão Antônio aqui para participar conosco, viu? Verso 43 e 44 diz assim: E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. O melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Irmã, que complicação é essa? Pegou, agora pegou. Agora pegou ou não pegou? Inferno quer dizer que existe um inferno. Fogo que nunca se apaga. Então a pessoa morre e vai pro inferno e fica lá queimando. Não apaga não, o fogo não apaga. Fica queimando. Eu fico imaginando aqueles diabinhos todos tentando ali, né, cutucando para a pessoa sofrer lá, muito. Tá. Exatamente. Ou seja, a palavra de Deus está eternizando o pecador E no sofrimento. E o sofrimento. Que Deus ruim, não? Nossa vida. Deus misericórdia. Deus nos livre disso. Veja só, irmãos. Então, mas irmão, e qual é a luz desse texto, então? Vamos, qual é a luz de Marcos capítulo 9, verso 43? Irmão, eu quero complicar mais. Eu não gosto de coisa fácil. Eu gosto de negócio difícil. Né? Um bom nordestino que se preze, ele está acostumado a viver no sofrimento. Cara, é avexado mesmo. É avexado. Então vamos lá. Então, irmão, lê pra gente aí, para ficar assim, mais saboroso. Lucas capítulo 3, verso 17. Irmãos, vocês estão nos acompanhando por esta live tão divertida, tão descontraída e também com muita seriedade, porque nós estamos tratando de assuntos sérios da palavra de Deus. Vão colocando aí os seus comentários, vão colocando aí o que é que vocês acham. Vocês entendem? Vocês conseguem, diante de um opositor da fé, explicar esse texto? Se você não consegue, coloca aí: não, irmão, eu não consigo. Se você consegue, você coloca aí: sim, irmão, eu consigo, e nos ajuda a trazer luz para esse texto. Se você não consegue, você esta tarde vai começar a compreender melhor os textos bíblicos e a luz do texto. E se você já consegue, que Deus abençoe, que nós tenhamos mais luz. Então veja só, Lucas capítulo 3, verso 17, o que é que diz aí, irmã? Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eita, rapaz, esse fogo que nunca se apaga aparece direto por aí, né? Não deixa de aparecer, irmão. Olha só, como é que nós devemos estudar a Bíblia, irmã? Como é que a Bíblia nos ensina a estudar ela? Segundo a palavra de Deus, diz que há um pouco aqui, um pouco ali, Isaías, se eu não me engano. Preceito sobre preceito. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Então, a Bíblia, ela se explica. A Bíblia, ela se explica. Então, fazendo aqui uma breve introdução, e posteriormente estaremos divulgando os textos bíblicos. Eu vou citar alguns, mas todos não serão possíveis por conta da hora que está correndo. E então veja só, irmão, quando Jesus ele fala do bicho que não morre e do fogo que nunca se apaga. Primeiro, se o verme não morre, eu acho interessante isso aí. Se o verme não morre, então isso significa que haverá algum tipo de ser vivente que não é o ser humano, lá nesse lugar chamado inferno, que no caso aí seria esse inseto, esse verme também está eternizado. Vai que ele deu uma escapadinha e deu uma comidinha lá no fruto da árvore da vida, porque segundo a palavra de Deus, o fruto da árvore da vida eternizaria o pecado, por isso ele expulsou Adão. Então, primeira coisa, no mundo espiritual existe verme, inseto. Então, irmão, olha que complicação você crê nessa doutrina. Quando Jesus ele faz essa figura de linguagem, ele utiliza, irmã, de situações reais para ilustrar aquilo que ele quer dizer. Jesus fazia muito isso com as parábolas. Então veja só, quando Jesus fala no verme que não morre e o fogo que nunca se apaga, dentro da geografia israelita, dentro da nação israelita, dentro ali do seu perímetro, existia um vale chamado Vale dos Filhos de Enom.
Vale dos filhos de Enom. O que eu estou falando, irmãos? Ele está fora da Bíblia? Não. O que eu estou falando não é apócrifo. O que eu estou falando é bíblico. Então veja só. O vale do filho de Enom, ali é onde a nação israelita, ele levava todo o seu lixo. Todo o seu lixo era como se fosse um grande lixão. Um depósito de lixo. O lixo ali era queimado. E não somente isso. Animais mortos, cadáveres e também indigentes, pessoas mendigos que morriam na rua, que não tinham onde sepultar, era levado também. E eles alimentavam esse fogo com enxofre. Então, daí a expressão de que o fogo não se apagava, porque o enxofre estava constantemente sendo queimado, era o combustível que fazia com que aquele fogo queimasse. E os cadáveres, Isaías 66 fala sobre isso. Vamos ler Isaías 66 rapidinho. Lá no último capítulo, diz o último versículo de Isaías. Então quer dizer que a eternidade a gente vai estar lá brincando e a gente vai ficar observando lá o fogo queimando também? Então, que coisa incrível, né, irmão Tônio? O irmão Tônio está dizendo que quer dizer que a gente está lá no gozo da eternidade e, segundo a parábola do rico e do Lázaro, nós vamos estar contemplando o sofrimento eterno. O fogo de Sodoma e Gomorra que nunca se apaga. Cadê esse fogo? Vamos contextualizar esse fogo de Sodoma e Gomorra também? Vai nos ajudar bastante. Obrigado, irmão Tony. Então veja só, o verso 24, irmã, de Isaías 66. Vamos ver o que significavam as palavras de Cristo ali naquele momento. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Ô, irmã, aí tá falando de alma vivente? Eu falo aí, acho que eu escutei a irmã dizendo cadáver. Mortos? É como se fosse, irmão Igor, quando uma fonte de gás, ela explode. Ela pega fogo em contato com a atmosfera, né? Então, é o que acontecia justamente nesse Vale do Filho de Enom. Aqueles cadáveres entrando em decomposição, eles liberam gases. Nós, quando morremos, nós liberamos gases. Os vermes que habitam em nós, as bactérias, os fungos, eles se proliferam e eles também eles comem aquela carne e eles liberam gases também. Então, imagina esses gases pegando fogo. Não é fácil para ser apagado. Com enxofre. Nossa! Então não se apagava mesmo. Não se apaga. Irmãos, agora outra revelação impactante. Nem sempre na Bíblia, quando usa o termo eterno, significa eterno para sempre. É a famosa frase, eterno enquanto dure. Eterno enquanto dure. Então, irmão, mas eterno não é eterno? Nós vamos ver que não. É a morte eterna. Biblicamente, não. Né? Como é que a gente prova isso biblicamente? Vamos aqui para a palavra de Deus e vamos ver Jeremias 17, 27, irmã. Mas se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Irmã, fala para mim, os portais de Jerusalém tá queimando até hoje? E olha que eles nem existem mais. Mas aqui a palavra de Deus está falando. Olha o que diz assim: mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado. E pelo que eu sei da história bíblica, os israelitas não deram ouvido. Eles não santificaram o dia de sábado assim como Deus queria que fosse santificado. E aí ele disse: e para não trazer de carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, nas portas de Jerusalém, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. É muito válido lembrar, irmão Igor, que a sabedoria humana para Deus é loucura. Loucura. E a sabedoria de Deus para nós também é loucura. Também. Daí essa loucura da eternidade não ser eterno. Exatamente, é contrário. Irmãos, então, aqui pelo próprio texto bíblico, o próprio contexto, ele nos explica. O que ele diz? Então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá. Acabou. Então vai ser totalmente consumido.
Então ele diz, consumirá. Aí como é que a palavra de Deus diz? Consumirá, e logo após ele coloca assim, Eterno. e não se apagará. Ué, ou seja, como a irmã Laís, vai ser eterno enquanto dura, não vai se apagar enquanto tiver o que? O que queimar. O que queimar. O que vai morrer é o pecado, por toda a eternidade. Então, o pecado da morte ali é eterna para aqueles que morreram na transgressão dos mandamentos de Deus. Ou seja, a aplicação do juízo, ele é eterno, né? Ou seja, a consequência do pecado, ela é eterna, segundo aqui as orientações do nosso prezado irmão Tony. Irmão, vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 20, verso 10, e eu vou ler em seguida, Apocalipse 20, 10, eu vou ler Isaías 34, verso 9 e 10. Isaías 34, verso 9 e 10, e a irmã vai ler Apocalipse 20, e acho que esse texto é texto de complicação, é ou não é? Com certeza. Eita! Posso ler? Pode ler. Apocalipse 20, 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eita, Jesus! Aqui já não é mais o diabo que tenta, né? Aqui agora é o próprio Deus cutucando ele para sempre. E vai ficar lá cutucando o Deus rapaz não vai mais estar na santa cidade aqui, lá no central de Jerusalém, ele vai estar lá cutucando o diabo para sempre. Vai estar lá atormentando o cidadão. Vai. Irmã, Deus muito malvado, se a gente for pensar assim. Irmã, olha só. Vamos ler Apocalipse 20, 10, à luz de Isaías 34, 9, 10. E aí nós vamos compreender melhor. À luz de Isaías 34, 9, 10. E os seus ribeiros se transformarão em pés. Pés quer dizer piche. E o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente, ou seja, em piche ardente. Verso 10. Nem de noite e nem de dia se apagará. Olha aí. Está falando de enxofre, está falando de fogo e está dizendo que não se apaga. Para sempre a sua fumaça subirá. Está dizendo aqui que vai ter fogo para sempre. Está falando aqui o termo para sempre também. E de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. E aqui está falando de Jerusalém, de Israel. Irmã, eu pergunto, lá em Jerusalém, está queimando até hoje? Não tá. Não tá. Embora esteja tendo muitas guerras lá, mas isso não tem nada a ver com essa profecia bíblica. Não tem nada a ver com isso nada aqui. A ver. Né? Então, se nem de noite nem de dia se apagará, para sempre haverá fumaça, a fumaça subirá de geração em geração, para todo sempre enquanto dure. Então nós vamos entender também, irmãos, que o juízo de Deus, ele é proporcional. Ele é proporcional. Nós vamos falar no final desta tarde sobre proporção e aniquilação, para nós encerrarmos a nossa live. Proporção do castigo. Deus, ele é um Deus justo. Ele não vai castigar um de um jeito e outro de outro. Então, se Deus, ele é um Deus justo, ele vai aplicar o castigo mediante as suas obras, porque assim está escrito na palavra de Deus, que Deus, ele julgará segundo as suas obras, a obra de cada um, separadamente. Então, irmãos, vamos meditar. Digamos que alguns camaradas, homens bombas, terroristas, pessoas que maltrataram outras, criminosas, que fizeram tanto mal, e outras fizeram um mal muito menor, às vezes não fizeram mal a ninguém, às vezes apenas não crer em Deus, é um direito que se tem de crer ou de não crer. Ele não quer saber de salvação, não quer saber de Deus, do diabo, não quer saber de nada, mas é uma pessoa que socialmente ele vive segundo as leis dos homens, né? Então, seria justiça de Deus dar o mesmo castigo de um para o outro? Se um passou, vamos pensar no pecado do próprio Satanás. Satanás, ele peca desde o céu. Ele está pecando há mais de 6.000 anos. Então, se Satanás vai queimar pela eternidade, eu vou queimar também, se eu não me salvar, que Deus me livre. Então, quer dizer que eu tenho a mesma proporção do castigo de Satanás. Isso não existe, não é bíblico, porque olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas 12, 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48. Irmãos, são muitos textos.
Nós não temos mais tempo. Nós vamos apenas trazer o final desse tema, mostrando a doutrina aniquilacionista bíblica. Ou seja, para resumir, a alma que pecar certamente morrerá. Ou seja, aquele que passou pelo juízo de Deus e não foi salvo, foi achado em falta, pesado na balança e achado em falta, ele vai ser jogado no lago de fogo de enxofre, e ali ele vai queimar junto com os falsos profetas, com Satanás e seus demônios, e ele vai queimar na proporção em que, quando seus pecados estiverem pagos pela chama do fogo de enxofre, esta pessoa será aniquilada. Não haverá raiz nem ramo, segundo o que está escrito na palavra de Deus, porque Deus, ele é justo e ele vai castigar proporcionalmente a cada um. Vamos lá, irmã. Lucas capítulo 12, verso 47 e 48 é o texto da proporção de Deus. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Aí está falando ou não está falando de proporção, irmã? Com certeza. Aquele que muito sabe levará muitos açoites, aquele que pouco sabe levará poucos açoites. Isso é o quê? Proporção. Exatamente. Isso é o castigo justo para cada pessoa. Não é justo que aquele que teve menos pecado, ele pague da mesma forma para aquele que teve muitos pecados. Assim como a lei da terra, as leis da terra, elas são baseadas nas leis de Deus, né? Sim. E quando uma pessoa ela comete um crime bárbaro, horrendo, ela recebe muitos anos de sentença. Sim. Né? Existem pessoas que recebem até sentença perpétua. Perpétua para mim é para sempre. Para sempre. É para sempre, mas a pessoa morre, aquela pena ela deixa de existir, né? E as pessoas que cometem menos crimes, elas recebem uma sentença, às vezes só uma multa. Então, a lei da terra também é proporcional aos erros cometidos. Na lei de Deus. Exatamente. Então, irmãos, da onde é que nós tiramos a doutrina aniquilacionista? E nós vamos ler 3 textos para fazermos uma oração e encerrarmos. Esperamos que esta live tenha lhe ajudado a entender um pouco desse assunto. Nós estamos com um projeto, nós vamos dar o curso bíblico online, pelas lives, nós iremos fazer aqui, e nós iremos tratar também desse assunto mais uma vez. Então, não percam aí as próximas programações da Igreja do Sétimo Dia Movimento do Advento, onde nós estaremos trazendo muitos assuntos inerentes à nossa fé. Então, vamos lá. Apocalipse 21, verso 8. Eu vou ajudar aqui a irmã, eu vou abrir aqui em Salmo 37, verso 20. E nós vamos ver a doutrina aniquilacionista bíblica. – 21, verso 8, irmã. Apocalipse. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nossa vida, aí está falando de muito pecador, né? Muitas classes. Está falando aí de covarde, está falando de prostitutos, está falando aí de homicidas, está falando de muitas classes de pecadores. E no final do texto, irmã, eu acho que ele resume de uma forma muito clara. Ele diz, e esta é a segunda morte. E segundo o que nós conversamos anteriormente, o que é morte? É quando não existe mais o fôlego de vida. Quando não existe mais o fôlego de vida. Então, não há lógica em acreditar que o ímpio, ele vai estar respirando e morrer pela respirando e queimando, né? Respirando e queimando. Exatamente. Né? Então, não há lógica. Então, daí, o primeiro texto, vê aqui em Salmos, eu peço para a irmã abrir em Sinfonias, enquanto eu leio Salmos, capítulo 1, no verso 18. Eu acho esse texto muito taxativo. Sinfonias capítulo 1, verso 18, e aqui em Salmos 37, verso 20, meus prezados, diz assim, mas os ímpios perecerão. Eu podia parar por aqui, nem ler o resto. O que é perecer? Acabar, né? Não vai deixar de existir. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão. Em fumaça se desfarão. Irmão, você quer mais prova do que isso? É muito claro. É muito claro. Diz que os inimigos de Deus, diz que os ímpios, diz que eles
eles queimarão como a gordura, diz que a sua fumaça se desfará. Então diz que eles vão perecer. Então não há mais o que dizer. A palavra de Deus ele já nos explica. Então o ímpio ele será aniquilado totalmente. Pecado e pecador deixará de existir. Sinfonias capítulo 1, verso 18, né? Isso, 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Uma destruição o quê? Total e apressada. E vai ser com quê? Rápido, com muita pressa, coisa com para fogo. ontem. E com fogo, né? Exatamente. Então esse fogo é o fogo que arde com enxofre, lá de Apocalipse. Então Deus destruirá toda a terra. Porque, irmãos, o diabo e o Satanás e seus demônios e todos aqueles que seguiram as suas doutrinas e deram ouvido a ele, eles vão perecer nesta terra. Deus irá purificar esta terra de pecado com o fogo e com enxofre. Mas tudo será feito novo, segundo Apocalipse 21. A partir do versículo 1, e viu o novo céu e a nova terra, e o mar já não existe. Esse é o tema também para um próximo bate-papo, né? Os mil anos, o milênio. Porque só então Satanás será destruído junto com os pecadores, né? Perfeitamente. Nós acreditamos biblicamente, com base bíblica, que os pecadores, eles vão estar mortos, mas eles serão ressuscitados para então receber essa sentença com o diabo e seus anjos. E não faz sentido nós estarmos na cidade santa para sempre, vendo os nossos amigos, pessoas que nós amamos tanto, que não fizeram a vontade de Deus, perecendo ali no fogo de enxofre. Né? Na eternidade, nós almejamos um lar feliz e que Deus é esse que vai deixar que nós vejamos todo esse sofrimento alheio. Não existe, não há essa possibilidade, né, irmã? Não. Então, nós damos por encerrado esse bate-papo, somos muito gratos pela presença de vocês, que Deus possa vir abençoar a cada um grandemente, que possa ter sido útil, que nós possamos ter agregado conhecimento da palavra de Deus e que Deus continue a nos dar graça e sabedoria. Eu quero deixar um último texto que está aqui em Apocalipse 21, verso 4 e 5, e diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Irmã, esse aqui é outro texto que, nossa, se não vai haver dor, irmã, se não vai haver clamor, como é que os camaradas vão estar sendo atormentados? Queimando sem dor. Não tem isso, não tem isso. Tem. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Amém. Que Deus Aleluia. nos dê a sua graça, uma feliz semana para todos os irmãos. Um forte abraço. A irmã Laís vai estar também se despedindo de vocês. Muito obrigado por terem nos assistido e terem nos acompanhado até aqui. Foi um grande prazer fazer parte deste momento. Obrigada, irmão Igor. Tchau. Obrigado, irmã Laís. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.